Vamos aqui hoje falar sobre 3 mentiras que te ensinaram na igreja, no campo religioso e que a Bíblia desmente. 3 mentiras sobre dinheiro e vamos provar aqui que eles estão errados e que você foi enganado. Essas 3 mentiras sobre dinheiro que a igreja te ensinou, essas frases já causaram desconforto, porque ninguém gosta de admitir que foi ensinado errado durante anos, especialmente quando esse ensino veio de um ambiente espiritual. Mas a verdade é que muitas pessoas amam a Deus, são sinceras, oram, jejuam, servem, mas vivem presas em ciclos financeiramente, não porque Deus quer que assim seja, e sim porque elas acreditam em mentiras espirituais, mentiras espiritualizadas que nunca nasceram da palavra de Deus, mentiras repetidas tantas vezes que se tornam até doutrinas de muitas religiões. É uma cultura e geram uma cultura e identidade distorcida dos princípios bíblicos. Enquanto essas mentiras não são expostas, a escassez continua sendo tratada como uma virtude, quando na verdade é um sintoma de desalinhamento com o propósito e chamado de Deus. E a primeira grande mentira é a de que dinheiro é algo sujo, carnal e incompatível com espiritualidade. Essa ideia ela foi plantada de uma forma sutil ao longo dos anos, fazendo com que muitas pessoas associassem pobreza à santidade e necessidade à humildade. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Em nenhum momento, em nenhum lugar, isso não veio da palavra de Deus. Deus declara que faltar recursos torna alguém mais espiritual. Em nenhum lugar está escrito isso. Pelo contrário, a palavra mostra repetidamente, através de diversos exemplos, que Deus se manifesta também através de provisão financeira. Desde Gênesis vemos um Deus que cria em abundância e não em escassez. O Jardim do Éden não era um lugar de sobrevivência mínima, era um ambiente de excesso, variedade e provisão total. E quando a igreja ensina que dinheiro é carnal por natureza, ela cria culpa no seu coração e culpa no coração das pessoas. Cada vez que você ganha dinheiro ou prospera ou deseja prosperar, essa culpa ela é perigosa, porque ela faz o cristão rejeitar aquilo que Deus quer usar como ferramenta. O dinheiro em si não é santo nem profano, ele é neutro. Ele revela quem governa o seu coração. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz. Essa distorção muda tudo. Muitos foram ensinados a rejeitar o dinheiro, quando deveriam rejeitar a idolatria ao dinheiro. O problema nunca foi ter recursos, foi colocar os recursos no lugar de Deus. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó se tornou rico, José governava recursos, Davi acumulou riquezas, Salomão foi extremamente rico e nenhum deles é apresentado como menos espiritual por isso. Pelo contrário, a prosperidade deles era visível, era sinal visível de que eles tinham uma aliança com Deus. Justamente por eles terem aliança com Deus, eles eram prósperos. Se dinheiro fosse algo sujo, Deus estaria manchando seus próprios servos. Isso não faz nenhum sentido. O que Deus sempre combateu foi o coração dividido, não a provisão abundante. A segunda mentira é que Deus prefere que seus filhos sejam pobres para que dependam dele. Essa é uma das mentiras mais cruéis já ensinadas, porque ela confunde dependência com miséria.
Deus nunca precisou da pobreza para garantir obediência. Dependência não nasce de falta, nasce de relacionamento. Um filho não depende do pai porque passa necessidade. Ele depende do pai porque confia no pai. A ideia de que Deus mantém seus filhos na escassez para controlá-los é uma projeção humana, não é uma verdade bíblica. E quando lemos a palavra com honestidade, percebemos que Deus sempre quis que seus filhos fossem livres, não carentes. A Bíblia diz que o pobre é dominado pelo rico e que o devedor é servo do seu credor. Isso não é uma bênção, é um alerta. Deus não deseja que seus filhos sejam dominados por sistemas injustos, ou dívidas eternas, ou medo constante. Ele deseja que sejamos cabeça e não cauda, acima e não abaixo. Isso não é linguagem espiritual abstrata, isso é linguagem prática e posicionamento prático. A dependência que Deus busca é espiritual, não financeira. Ele quer que você dependa da direção dele, da voz dele, da sabedoria dele. Não que dependa de favores, empréstimos e migalhas. A pobreza não aproxima ninguém de Deus automaticamente. Muitas vezes ela gera revolta, frustrações, comparações, incredulidade. Deus não precisa da sua escassez para ser Deus na sua vida. Ele continua sendo Deus na abundância também. Jesus nunca ensinou seus discípulos a viverem na miséria, para dependerem mais do Pai. Ele ensinou princípios de provisão, multiplicação, fidelidade e mordomia. Ele multiplicou pães, pagou impostos com provisão sobrenatural, foi sustentado por ofertas e nunca passou necessidades. A dependência de Deus não diminuiu porque havia provisão. Pelo contrário, ela se manifestou através da provisão. E a terceira mentira é buscar prosperidade e a falta de fé ou egoísmo espiritual. Essa mentira é responsável por bloquear o crescimento financeiro de muitas pessoas. Pessoas bem intencionadas. E elas acreditam que desejar prosperar é um sinal de carnalidade. Então passam a se sabotar inconscientemente. Oram por provisão, mas rejeitam o crescimento. Pedem portas abertas, mas têm medo de atravessá-las. Confundem ambição com ganância, quando são coisas completamente diferentes. A Bíblia nunca condenou o crescimento. Ela condena a cobiça. Prosperar biblicamente não é acumular para se exaltar, é receber para administrar. Deus sempre prosperou pessoas com propósitos. A prosperidade bíblica nunca termina no indivíduo. Ela transborda para todos ao seu redor. Ela sustenta a família, ela financia o reino, ela liberta pessoas de opressões e cria soluções. Quando a igreja ensina que buscar prosperidade é egoísmo, ela cria cristãos dependentes, limitados e emocionalmente cansados. E existe também o medo escondido nessa mentira, o medo de que o dinheiro corrompa. Mas isso também isso não é resolvido com pobreza, de maneira nenhuma. É resolvido com transformação interior. Dinheiro não corrompe caráter, ele apenas revela os caráteres. Se o coração não é tratado, tanto a escassez quanto a abundância se tornam perigosas. Deus não te impede de prosperar para te proteger. Ele te prepara para prosperar sem te perder. E outro ponto que quase nunca é dito é que a falta de recursos limita a sua obediência. Quantas vezes alguém deixou de obedecer a um chamado, a ajudar alguém ou a investir no reino porque não tinha condições financeiras?
Isso não glorifica a Deus. Deus não se alegra quando seus filhos querem fazer o bem e não conseguem por falta de recursos financeiros. Ele quer te colocar em uma posição de liberdade e não de frustrações constantes. A Bíblia diz que é Deus quem dá a capacidade de gerar riqueza. Isso significa que prosperidade não é pecado, é capacitação. Quando você entende isso, você para de rejeitar aquilo que Deus quer te ensinar a administrar. A igreja falhou muitas vezes ao ensinar sobre dinheiro, apenas pelo medo do abuso, e com isso criou um vácuo de conhecimento. Onde não há ensino bíblico equilibrado, surgem extremos, ou idolatria do dinheiro ou demonização do dinheiro. Deus não quer que o dinheiro seja o seu senhor, mas também não quer que ele seja seu inimigo. Ele quer que ele seja seu servo. Quando o dinheiro ocupa o lugar errado, ele destrói. Quando ocupa o lugar certo, ele serve ao propósito de Deus. Prosperidade não é o alvo final, é uma ferramenta para o caminho. E essas três mentiras, elas mantiveram gerações presas em ciclos de escassez, de culpa, de medo, mas a verdade liberta. E quando a verdade entra, a mentalidade muda, o coração se alinha e os princípios começam a funcionar. Deus não está te chamando para sobreviver espiritualmente, enquanto sofre financeiramente. Ele está te chamando para viver de uma forma íntegra, alinhada e livre. Quando você rompe com essas mentiras, algo muda dentro de você. Você para de lutar contra a provisão e começa a se preparar para ter a provisão. Você para de pedir apenas livramentos e começa a pedir sabedoria para adquirir riquezas. Você para de espiritualizar a miséria e começa a assumir responsabilidade com fé, porque Deus não tem problema em te prosperar. O problema sempre foi a forma como te ensinaram a pensar. E é a verdade que muitas ouviram, e quando ela é revelada, a fé deixa de ser apenas um discurso e começa a se manifestar também na sua vida prática. Então eu vou terminar aqui fazendo um convite a você. Se você quer aprender a prosperar sem ferir a sua fé, se inscreva no meu canal. Aqui eu ensino prosperidade segundo a Bíblia e não segundo o mundo. E eu te aguardo para o próximo vídeo. Até amanhã. Deus te abençoe.